Boa noite. Iniciamos mais uma semana nos nossos estudos do Livro dos Espíritos, dando continuidade hoje ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Nós iniciamos esse estudo na semana passada e naquela oportunidade eu tive a chance de falar para vocês que é um capítulo diferenciado, esse capítulo 5º da segunda parte. Ao contrário dos demais capítulos, Kardec não vem trazendo questões e respostas, mas ele traz exatamente o que o texto fala, considerações. Então, imagine que Kardec, diante das incontáveis questões, das celeumas que surgiram, e que ele tomava conhecimento, e se manifestava através da Revista Espírita, mas ele achou então também que ele deveria criar esse capítulo 5º para tratar das principais questões acerca da reencarnação. Eu não estou lendo o capítulo todo, como eu falei a semana passada, mas eu estou trazendo algumas ideias de Kardec expostas nesse capítulo, e sobre elas a gente está dando continuidade nos nossos estudos. Pois bem, se estudassem a fundo a doutrina espírita, não temeriam a reencarnação, pois deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito neste mundo. Bom, Kardec, ele traz essa afirmação no texto, após ele comentar as opiniões de muitos que dizem que não gostariam de voltar ao mundo físico depois de desencarnados, ou, por assim dizer, que não iriam retornar de jeito nenhum, né? E, basicamente, às vezes, isso se dá por medo, né? Do que nós iremos enfrentar novamente no plano da matéria. Então, Kardec, nesse caso, diz que se o seu medo da vida futura, de uma nova experiência reencarnatória, é aquilo que te impede de aceitar a ideia tão lógica e racional da reencarnação, seria necessário ou seria preferencial que você estudasse um pouco mais, para que você entendesse que a felicidade ou infelicidade da sua vida, das suas experiências futuras, dependem única e exclusivamente de você. Dependendo do seu plantio, você terá uma colheita. Então, Kardec está dando continuidade, né, ao que ele vinha trazendo, na sua opinião, né, combatendo as críticas à pluralidade das existências. Se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Bom, dentro ainda desse assunto que ele está abordando, nós vamos ver, inclusive, que ele vai falar um pouquinho mais também de justiça em relação ao mundo espiritual, daqui a algum pontinho. Nós vamos partir da premissa de que nós estamos conversando entre pessoas espiritualistas, por assim dizer. Kardec se refere a estes. Então, ele não se dispõe nesse texto a combater o ceticismo e muito menos a tentar provar a continuidade da vida aos materialistas. Não é esse o objetivo desse texto. Então, ele escreve aqui, partindo do princípio que todos que o estão acompanhando acreditam num futuro, na continuidade da vida do espírito, da vida da alma. Porque se nós não acreditarmos neste futuro, da continuidade da vida do espírito após a morte do corpo físico, nós vamos acabar enveredando pelo caminho de não encontrarmos utilidade na prática do bem. E não é só isso. Não é nem só na prática do bem. Aquele que é materialista, aquele que é cético, ele pode até vir a dizer o contrário, mas há uma facilidade muito grande para que haja, digamos assim, um enaltecimento do egoísmo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, quando você desacredita da continuidade da vida, você acha que a vida é só essa aqui da matéria,
Você realmente questiona por que você vai se abster de gozar unicamente, de fruir unicamente os prazeres da vida física, uma vez que não há, depois desta vida física final, nenhum resultado, nenhuma consequência. Então, se eu acredito que tudo acaba com a morte do meu corpo, por que eu vou me dedicar tanto a estudar? Por que eu vou me dedicar tanto ao aprimoramento intelecto-moral meu? Por que eu vou me capacitar a renúncias? Por que eu vou cultivar a solidariedade, a caridade? Por que eu vou me preocupar efetivamente se todas as criaturas são tratadas iguais ou não? Se há justiça ou não? Uma vez que essa vida é muito breve. E nessa vida muito breve, eu quero mais é me divertir. Então, esses seriam os pensamentos. É claro que nós vamos encontrar ateus, materialistas, que têm um código de ética, que são éticos, que são bons, que são caridosos, mas são exceções. Porque o fundo do materialismo é um entendimento egoísta acerca da vida, simplista. Continua Kardec. Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem? Quer dizer, esse homem que acreditasse no materialismo, que fosse cético. Então, se eu realmente acredito que nada do que eu faça nessa presente vida vai interferir em relação à minha continuidade como ser, porque eu não acredito que eu continue sendo. Eu só acredito nisso. No conjunto de átomos, de moléculas, de tecidos, de fleuma que eu possuo. Eu acho que eu me reduzo a neurônios, a sinapses, a combinações químicas e suas flutuações. Então, eu acredito que eu sou isso. Então, o materialista e o cético crê somente na matéria. E se ele crê somente na matéria, ele não vai, então, no dizer de Kardec, e é um entendimento que eu compartilho com ele, não vai se preocupar muito em relação ao trato, digamos assim, coletivo, ao respeito, à solidariedade, à humanidade em si, porque 70, 80, 90 anos é um período muito rápido. E se eu acredito que eu só tenho isso, no fundo, o meu egoísmo vai falar mais alto e eu vou achar que o importante sou somente eu, o meu gozo de prazeres, o meu usufruto de absolutamente tudo que o mundo possa me ofertar. Porque depois desse tempo eu acredito que eu não sou mais ninguém. Eu não existo. Continua Kardec. Credes que o futuro da vida após a morte será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houver desfeito durante a vida? Então, dentro desse texto, Kardec fala primeiro, traz aqueles posicionamentos em relação ao materialista. Porque ele quer defender a continuidade da vida. Então, ele quer mostrar para todos nós o quanto o materialismo falta-lhe base. E não só falta-lhe base, mas o quanto falta ao materialismo de substância que possa nos acalentar, que possa nos consolar, que possa nos preparar, nos fortalecer para o enfrentamento dos desafios da vida, para o enfrentamento da morte. Então, Kardec primeiro traz esses posicionamentos contrários ao entendimento materialista. Mas já aqui Kardec já começa, voltando a falar novamente, para os espiritualistas, que somos aqueles que acreditamos na continuidade da vida após a morte física. Então, nós acreditamos que existe, que somos um espírito, que somos uma alma quando encarnados. E que após a morte do corpo físico, nós continuamos existindo em condições diferenciadas, em um mundo diferenciado,
para nós espíritas, os planos espirituais. Para os demais espiritualistas das religiões tradicionais e dogmáticas, eles não têm uma ideia muito bem firmada sobre isso. Fica aí a dúvida entre o céu, entre ficar dormindo até o juízo final. Isso não é muito certo nas religiões tradicionais, mas elas todas acreditam na continuidade da vida. Ou seja, que existe um espírito, existe uma alma. Mas nós espíritas, mais didáticos, estudamos com mais especificidade, sabemos que a continuidade da nossa vida se dá nos planos espirituais. E aí, para nós, todos nós, espíritas e espiritualistas, Kardec pergunta: bom, mas então se vocês acreditam no futuro, vocês acreditam que possa haver um futuro mais ditoso ou inditoso, conforme o que você tiver sido na vida? Ou seja, em consonância com quem você é, com as suas obras. Você acredita que isso que você realiza na sua vida como encarnado vai interferir na felicidade ou na infelicidade que você há de encontrar na continuidade da vida após a morte física? E aí ele vai, então, tecendo outras considerações. Ele ainda pergunta para nós também espiritualistas: teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra? E, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Kardec quer saber o seguinte: então tá, vocês acreditam que há continuidade da vida depois da morte física? Pois bem, somos espiritualistas. Vocês acreditam ainda que aquilo que nós fazemos, quem nós somos, interfere nessa colheita da vida futura que nós vamos ter? Quer dizer, vai definir essa vida futura. A nossa vida atual vai definir a vida futura. Mas ele quer saber mais. Vocês acham que vocês são os homens mais perfeitos que têm existido na Terra? E que, portanto, vocês vão gozar de uma felicidade suprema quando chegarem no plano espiritual? Ou seja, depois que o corpo físico morrer, vocês acham que vocês serão merecedores da felicidade suprema? Está perguntando para nós. Kardec faz esse movimento, mesmo ele não trazendo esse capítulo com perguntas e respostas, vocês vão perceber que no texto ele traz muitas perguntas. Eu aconselho vocês a lerem depois o capítulo 5. Né? E por que Kardec faz isso? Eu acho que deve ser pelo mesmo motivo que motivava Sócrates. Né? A pergunta faz com que nós pensemos. O ato de perguntar, mesmo que seja de nós para conosco, ou que seja nós para vocês, vocês para mim, faz com que a gente movimente as ideias, medite. Não, quer dizer, respondendo à pergunta da colocação primeira, né? Quer dizer, vocês acham que vocês são homens tão perfeitos na Terra que vocês vão alcançar a felicidade suprema? Então ele mesmo responde: não. Kardec já responde por nós. Aí ele continua: admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Certo? Pois bem, então vamos lá. Kardec disse aqui: então tá, vocês não são os homens mais perfeitos da Terra, então não vão certamente alcançar a felicidade suprema. Mas vamos supor que existam efetivamente homens superiores a nós, moralmente e intelectualmente falando. Existem homens superiores a nós. Mas mesmo nós não sendo, né, estes homens mais perfeitos, nós também não somos os piores. Certo? Estão acompanhando? Ou seja, nós estamos aí numa situação mediana. Nós não somos criminosos terríveis, mas também não somos angelicais. É isso que ele está afirmando aqui. Colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia.
que será vossa, como acabastes de reconhecer. E imaginai que alguém vos venha dizer: nós que estamos nesta situação intermédia, não somos criminosos terríveis, mas também não somos seres angelicais. Então estamos na média. Temos defeitos e temos qualidades. Muitas vezes nós seguimos o enunciado de Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Somos nós, ainda somos nós. Muitas vezes somos nós. Nós já temos um ideal superior. Nós já buscamos um entendimento maior das coisas. Nós realmente nos apaixonamos pela doutrina amorosa e justa de Jesus. Nós realmente admiramos e louvamos o Mestre amado pela sua capacidade de amar, pela sua renúncia, pelo que ele nos ensinou acerca da humildade, da compreensão, do respeito, da tolerância, da caridade. Nós somos estes. Então nós já temos um olhar para o mais alto. Nós realmente já reconhecemos que a bondade é superior à maldade, que amar é muito melhor do que odiar, que o ideal seria que nós conseguíssemos perdoar indistintamente e sempre. Nós já reconhecemos isso, mas nem sempre nós conseguimos seguir, pelo menos não todo o tempo. Nós ainda temos momentos em que conseguimos ser humildes e outros que não. Nós já amamos, mas ainda odiamos. Nós tentamos ser justos, mas nem sempre conseguimos. Nós estamos tentando superar e vencer o egoísmo, mas nem sempre nós conseguimos. Somos nós, estamos nessa situação intermédia. Então Kardec fala assim pra gente: imagine então vocês por um minuto que vocês estão nessa situação intermédia. Ou seja, nós ainda não temos a felicidade suprema e nem a infelicidade absoluta, concordam? Mas nós devemos ter aí algumas dificuldades nessa fase intermédia. E aí Kardec, então, nos faz pensar sobre o seguinte: imagina que alguém chega para nós e disse assim: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de plena ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis. Nessa situação intermédia, em que não temos ainda a felicidade suprema, mas também não temos a desgraça absoluta, mas nós sabemos que existe uma felicidade superior, porque nós sabemos que existiram e existem homens superiores a nós, espíritos superiores a nós. Então, se alguém chega para a gente e fala assim: vocês querem alcançar a posição daqueles que têm a felicidade suprema? Eu quero. E acho que vocês também gostariam. Kardec continua: que devemos fazer? Nós perguntamos. Quase nada, respondem os espíritos. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. É isso justo? É equânime? Tem equilíbrio nessa colocação? Meditem sobre isso. Eu pego um aluno, uma criança, está sendo alfabetizado, e aí tem a primeira provinha. E nessa primeira prova ele foi mais ou menos. Mas ele ficou triste, porque outros coleguinhas conseguiram tirar 10 e ele tirou só 4. E aí a professora chega para ele e fala assim: você gostaria de fazer uma nova prova e tirar 10? Ah, eu quero. Eu quero. Bom, então basta que a gente retorne o estudo, refaça as lições de casa, né? Preste mais atenção na aula, se dedique melhor aos exercícios, se
prepare melhor para a prova, que você pode então ter outra oportunidade de tirar o 10. É isso justo? Alguma coisa de pungente há na ideia de que nossa sorte fique para sempre definida por efeito de alguns anos de provações, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta. O que quer dizer isso? O que Kardec quer dizer isso? Quis dizer com isso? Que ele falou antes de alguém nos propor que nós possamos recomeçar um trabalho. E o que ele quis dizer com essa ideia pungente? Quer dizer que é uma ideia angustiante. Ele usa pungente, eu uso angustiante. Pensar que a nossa vida pela eternidade pode ser definida tão somente por uma única experiência. Por 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Esse período vai ser o responsável por toda a eternidade, milênios e milênios sem conta. É angustiante isso. Se nós encarnados temos hoje oportunidades 1000 e as estamos aproveitando, então nós podemos estudamos, nós tivemos uma família amorosa, ou tivemos pais trabalhadores que nos ensinaram a força do trabalho, a oportunidade de estudo, nós estamos tendo contato com a doutrina espírita, buscando de forma efetiva domar as nossas más tendências, né? Clarear o nosso espírito. Para nós, já é um impacto você pensar que você só tem uma chance. Porque o seu futuro teria que ser definido aqui, agora. Então, agora imaginem vocês aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Que neste instante deixaram de viver e viveram somente alguns breves instantes. Alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Imaginem aqueles que não tiveram paz, que nasceram em países onde a guerra medra há décadas. Aqueles que lutam no dia a dia pelo mínimo de alimento, porque nem isso muitas vezes eles têm. Imaginem aqueles que nascem em um meio viciado, criminoso, cruel, e que só colhem dos pais e do meio agressões, desamor, ódio. Imaginem para todos estes bilhões de seres na Terra, se eu afirmasse para cada um deles que somente essa oportunidade eles têm para definir toda a eternidade deles. Seria justo? Se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. É assim no campo do nosso direito penal. Direito penal do mundo, direito penal material. Sempre há a possibilidade de se recorrer a outra instância quando você acha que o julgamento foi injusto. Ou porque você queira que outro analise as condições em que ele se deu. Imaginem vocês, então, em se tratando das nossas vidas eternas. Será mesmo que o Pai, que Jesus nos apresentou como amor absoluto, justiça absoluta, misericórdia, tolerância, perdão, perfeição em todas as instâncias, será mesmo que esse Pai seria tão duro conosco? Ou melhor dizendo, seria tão duro com todos os bilhões de nossos irmãos que muitas vezes não têm as mínimas condições para serem melhores? Eu acho que todos gostaríamos de uma nova oportunidade, de uma apelação, como diz Kardec.
Também é preciso questionar, continua ele, para compreender-se a lógica da pluralidade das existências. Se a alma já existia antes de nascer, ou se é criada no momento da concepção. Então aí Kardec inicia um outro campo de ilações. Então até aqui ele veio falando do futuro. Então quer dizer, em relação ao futuro nosso da eternidade, o entendimento acerca da pluralidade das existências é um entendimento muito mais consolador, muito mais justo, muito mais equânime. Porque pela pluralidade das existências eu posso perceber que aqueles bilhões de meus irmãos que não têm as mínimas oportunidades para serem melhores, poderão, em novas experiências, ter estas oportunidades. E então melhorarem-se. Mas Kardec fala aqui, então se em relação ao futuro há uma lógica, o entendimento acerca da pluralidade das existências, e esta lógica da reencarnação nos indica a efetiva justiça e igualdade do Criador para com todos os seus filhos. Porque se eu tiver uma única experiência, diante dessa diversidade toda que nós temos, gente com muitas oportunidades, gente com nenhuma oportunidade, gente com muita saúde, outros com nenhuma, gente que vive 10 horas, gente que vive 100 anos, é uma diversidade muito grande, eu não consigo efetivamente verificar justiça e igualdade do amor de Deus. Pela pluralidade das existências, eu vejo igualdade e justiça. Mas Kardec não está falando. Então tá, em relação ao futuro, a gente já pensou sobre ele. Agora, mas em relação ao antes? Vamos pensar então de onde veio a alma, de onde veio o espírito antes desta encarnação? Será que você já existia antes de nascer? Esse é o entendimento dos espíritas? Ou será que você, a sua alma, foi criada exatamente no momento da concepção? É o entendimento das igrejas dogmáticas e tradicionais. Então, Kardec fala assim, que agora nós vamos abordar a pluralidade das existências em relação a isso. E aí ele coloca. Ele traz algumas questões. Ele fala assim que é preciso que nós questionemos para pensar sobre isso. Porque muitas vezes a criatura, ela defende ou condena a reencarnação sem pensar. Ela segue o fluxo do pensamento mais fácil. Mas nós somos seres inteligentes, seres lógicos, racionais. Então Kardec vem trazer uma série de questões para que nós pensemos sobre essa questão. Pergunta ele primeiro. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ou seja, por que nós somos tão diferentes? Por que muitas vezes numa mesma família, em que os pais foram os mesmos, os meios, o meio foi o mesmo, às vezes até a frequência nas escolas, as escolas foram as mesmas. E por quê? Que mesmo assim os irmãos são tão diferentes. Por que nós temos não só ideias diferentes, mas aptidões, tendências? Desde cedo. Pergunta 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres? Por quê? Por que existem crianças que sentam no piano com 3, 4 e tocam? E outras podem estudar 10 anos aquele instrumento, nossa, e não desenvolvem. Por que existem crianças com aptidão para as artes, pintam, dançam? Por que existem crianças bondosas,
desde sempre. E outras que você percebe a tendência à maldade e à violência desde cedo. E por isso os pais têm tarefa dobrada na educação destes. Por quê? Será mesmo que Deus, na sua perfeição absoluta, criaria almas tão diferentes no momento da concepção? Ou será que Deus está testando para se aperfeiçoar? Mas se a criação de Deus não é perfeita, ele não é Deus. Porque se Deus é perfeito, a sua obra também há de ser perfeita. 3. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem? Por que nós temos um Laplace, um Newton, um Einstein da ciência? Por que nós temos um Beethoven, um Chopin? Por que nós temos um Murakami, um Piaget? E outros não são assim. Por que nós temos homens e mulheres cujos pensamentos trazem desenvolvimento, evolução, luz ao mundo, e nós temos outros que trazem trevas, preconceito, guerra? Ou outros ainda, cujo pensamento não constrói absolutamente nada. Por quê? Nosso tempo acabou hoje. Amanhã a gente vai continuar. São, acho que 5 perguntas que Kardec traz e que depois ele vai trabalhar. Mas aproveitem então e meditem sobre estas perguntas que Kardec nos traz, para que a gente vá formando um entendimento lógico se nós fomos criados no momento da concepção ou se nós já existíamos. Até amanhã, 7 horas eu aguardo vocês. Um grande abraço, obrigado pela companhia de vocês.